No dia 26 de dezembro, nós festejamos Santo Estevão, o proto-mártir. Suas origens. Santo Estevão é chamado de proto-mártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica, cheio do Espírito Santo. Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica, estimado entre a comunidade de Jerusalém. Seu nome aparece nos Atos como o primeiro entre os 7 que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Ato dos Apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. Eis a descrição, tirada exatamente do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz assim: Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos serenenses e dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, e não puderam resistir a tanta sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus, e amotinaram o povo e os anciões e escribas, e apoderaram-se dele, e conduziram-no ao sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. São Estevão, suas palavras custaram a sua vida. Discurso. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe. Diz assim: homens de servidura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resisti sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traíste e assassinaste? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Ao ouvirem essas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus.
e, levantando um grande clamor, fecharam os olhos e, em conjunto, lançaram-se contra ele e lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Santo Estevão e São Paulo, a Páscoa. As palavras de Santo Estevão custaram a sua vida. Gritavam em alta voz e apedrejaram-no. Entre os que aprovaram a sua morte estava Saulo, que mais tarde se tornou São Paulo, apóstolo dos gentios. Enquanto Estevão era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse os seus assassinos. Igreja de Saint-Étienne. O lugar de seu martírio em Jerusalém situa-se, de acordo com a tradição, um pouco fora da porta de Damasco, onde surge a igreja de Saint-Étienne. Agora te convido a fazermos juntos a oração de Santo Estevão. Faça o seu pedido anteriormente e façamos a oração juntos. Minha oração. Vós que exerceste a excelência da diaconia no serviço do Senhor e na entrega total de si, também nos ensine a servir o Senhor de todo o coração, como os nossos irmãos, com a alegria e santidade. Dai-nos o dom de servir e amar como vós o fizeste, pois somos um dom para o outro. Que assim seja. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Estevão, intercedei por cada um de nós, aqueles que estão nesse exato momento junto comigo, através desta oração, e já fizeram o seu pedido. Intercedei junto a Deus e a Jesus por cada um deles. Santo Estevão, rogai por nós. Amém.